Uma boa noite mais uma vez a todos. Eu, eu gostaria de, primeiramente, voltar a um assunto aí que está nos incomodando muito e já foi comentado na sessão passada, em redes sociais e assim por diante, que é a questão da água em nosso município. Esses dias nós tivemos pouco tempo para comentar, inclusive, foi tudo meio rápido assim e acabamos levantando algumas hipóteses, algumas questões aí, mas não foi, na verdade, não foi detalhado com mais profundidade essa situação. E eu gostaria de começar aqui falando sobre o decreto que criou, na verdade, a agência de fiscalização no município, o decreto 111/25, de 6 de agosto desse ano, tá? Instituiu a agência municipal de fiscalização e no dia 17 de agosto foi instituído o decreto que institui o Conselho Municipal de Acompanhamento da concessão do serviço. Por que eu falo desses dois decretos? Porque o contrato firmado com a Corsã foi feito lá em 2023. 24, desculpa. E aí logo foi feito, depois foi feito os decretos da criação, né, dessas duas que instituiu a agência e o conselho. Hoje quero agradecer ao Diego até por a gente fazer parte da indicação feita agora hoje, para que o governo, na verdade, usasse esses dois conselhos, o conselho e a agência, para poder cobrar mais a questão da água em nosso município. Por que eu falo isso? Porque nós temos poder para isso. O executivo tem poder juntamente com o conselho e a agência municipal. E por que nós não usarmos isso como arma contra a Corsã Egeia? Nós falávamos já na sessão passada que é vergonhosa a situação que Três Passos está passando com a questão da água. Infelizmente, quando mais chove, menos água tem nas torneiras. E a cobrança está acontecendo a mais, a maior. Tem gente que, olha, essa semana eu recebi algumas contas de água assim que é inexplicável. Hoje nós estamos pagando o vento, pelo que dá para ver, e uma água suja. E isso não é aceitável. E aí que eu volto a falar dessas duas criações lá no mês de agosto. Eu acredito, assim, fielmente, que o executivo, quando a coisa está boa, ele esquece dos problemas. Não pode ser assim. Nós precisamos fazer as coisas todos os dias. Fazer o beabá para que tudo funcione corretamente. Não podemos esquecer, quando os dias estão ensolarados, temos água na torneira, deixar tranquilo, não se cobrar nada. Nós precisamos cobrar durante todo o período. Porque quando você assina um projeto, assina um contrato com uma empresa, e essa empresa não está cumprindo com os deveres, tem que ser cobrado. E com estas, tanto a agência de fiscalização, os decretos que instituíram a agência, o conselho, estão aí para isso. Senão não adianta criar. E nós estamos novamente agora, nesse período que deu, nessa semana aí que passou, aí agora se movimentaram. Depois de 60 dias criado, foi feita então a primeira reunião. Não é aceitável isso. A mesma coisa aconteceu com essa empresa contratada para fazer a questão que agora foi das APPs. O executivo não cobra no período certo, deixa passar meses e meses e meses. Eu não estou criticando a questão assim, mas é um desabafo que nós temos que fazer. Nós viemos cobrando isso desde 2022, a gente vinha cobrando a questão também, e não se fazia agora, então contrataram para fazer por conta, já que a empresa que contrataram não fez, por que não fiscalizaram? A mesma questão está nessa situação da água.
Nós temos que cobrar a empresa. E de que forma? Com a questão do Conselho Municipal, com a questão da agência municipal que já foi instituído. Se nós não fizermos isso, simplesmente quem não é cobrado, simplesmente não vai fazer nada. E nós temos que parar de faltar água, nós temos que parar de estar bebendo água suja, né? Água muito mal, inclusive tem esse problema da água, aqui em Padre Gonzales, que a gente sabe que a questão do asfalto cria uma situação diferenciada, mas nós temos que pensar antes de fazer as coisas. Então, gente, nós precisamos fazer com que a EGEA realmente cumpra com tudo que está escrito naquele contrato. E se não é assim, não tem por que nós fazer um contrato com uma empresa. Não é só por ganhar um dinheiro grandioso que nós vamos ter que assinar um contrato com uma empresa que está deixando a desejar a população de Três Passos. Só para terminar, eu gostaria de ver a questão do 1/3, né, aos professores, que foi lá em 2008, da Lei 11.738 de 2028, que criava, dentro do piso, da lei do piso, a questão do 1/3 dos professores. Eu sei que hoje ganham 20% a mais para fazer esse planejamento em casa, mas eu acho que a maioria dos professores prefeririam ter 1/3 lá para fazer os seus trabalhos, né, para reuniões, para correção de atividades, para planejamento de aula e atividades extraescolares lá durante o horário escolar, do que está perdendo noites e noites, e vocês que são professores sabem disso, né, ou finais de semana não poder também participar com a família e fazendo planejamento escolar. Só isso que eu gostaria de falar, então. Obrigado, senhor.